Na nossa palavra de hoje, eu quero chamá-los a atenção para um tema que é muito importante e pertinente às nossas vidas: a fome espiritual. A fome espiritual que tem atingido a igreja de uma forma avassaladora nos últimos tempos. Nós temos visto, irmãos, que as pessoas estão perdendo cada vez mais o foco em Deus, a visão no Senhor, e não estão vendo essa triste realidade. As pessoas tornaram-se, de certa forma, insensíveis. E a palavra que o Senhor concedeu-me hoje é para chamar-nos a atenção, para que sejamos pessoas que tenham os olhos sempre voltados para o Senhor. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 8, a partir do versículo 11 até o 13. Amós capítulo 8. Amós está no Antigo Testamento, já no final, perto de Oséias, de Joel, e também vizinho de Obadias, de Jonas. É um dos profetas chamados de menores. Por que profeta menor? Porque o livro é pequenininho, tá bom? Amós capítulo 8, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Ouça o que está escrito e vocês podem acompanhar a projeção. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é tão completa, Senhor. Tem as respostas, as orientações, as direções que nós precisamos. E nesta noite eu quero clamar que Tu venhas nos dar esta orientação, para que os nossos passos sejam seguros. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, essa palavra, ela foi escrita por volta do ano 750 a.C. Portanto, há 2.750 anos atrás aproximadamente. Nós vemos que esse homem, Amós, era uma pessoa simples. A palavra diz que ele era pastor de ovelhas, em outra parte diz que ele era vaqueiro, cuidador de animais, de gado, e ainda era um cultivador de figos. Era uma pessoa simples. Isso deixa-nos uma lição, irmãos, que o Senhor muitas vezes escolhe pessoas simples para que sejam usadas de uma forma intensa, poderosa, tal qual Amós foi usado. A palavra diz, amados, que esse homem nasceu em Tecoa, em Judá. Havia dois países, Judá e Israel. Reino do Norte e Reino do Sul. Ele havia nascido no Reino do Sul, no entanto, foi chamado pelo Senhor para profetizar a Israel, para falar a Israel. E a missão, com certeza, não era fácil. Jeroboão II era o rei em Israel e em Judá o rei era Uzias. Amados, não era fácil. A palavra era dura, a palavra era difícil, mas era preciso que Israel ouvisse a palavra de Deus para que houvesse um retorno aos princípios do Pai. No entanto, como sempre, Israel rejeitou o profeta. E diz a tradição que Amós foi assassinado posteriormente. A Bíblia não faz essa referência, mas a tradição diz que ele foi assassinado em decorrência do seu chamado. Amados, nós precisamos observar que às vezes tudo vai muito bem, veja isso. Às vezes tudo vai muito bem, e esta era a história, era a visão, este era o panorama de Israel. A palavra mostra-nos que era uma época de prosperidade econômica, de riqueza. Havia, no entanto, uma profunda corrupção, amados. Uma corrupção moral, uma corrupção religiosa.
Eles eram religiosos, mas o Senhor não estava no centro das suas vidas. E isso nós temos visto nesses últimos tempos, muitas vezes. Pessoas que nós conhecemos são religiosas, são prósperas, bem-sucedidas, mas o Senhor não está no centro da vida destas pessoas. E a palavra diz, amados, que o Senhor veio com juízo sobre Israel. E o juízo não foi levá-los à escravidão, ao exílio, mas foi deixar que eles ficassem sem a revelação de Deus. Ou seja, o Senhor calou-se para Israel. O Senhor calou-se para aquela nação. E por incrível que pareça, há uma similaridade muito grande com os nossos dias. Nós vivemos tempos que são similares a 2.750 anos atrás, dias de Amós. Nós vemos dias, amados, em que a palavra de Deus está amplamente disponível. Já falei, volto a falar, se você liga a televisão, tem alguém falando do amor de Jesus, seja qual for a matiz religiosa. Se você vai para a internet e digita Deus, aparece milhares e milhares de sites. No YouTube, milhares e milhares de vídeos. Nas rádios, pregações, louvores, estudos, enfim, muitas igrejas, praticamente em cada esquina há uma igreja. Nós vemos, amados, que a palavra de Deus é ampla, está ao alcance. No entanto, como em Israel, as pessoas estão com o coração duro para a palavra. Ouvem a palavra, apenas ouvem. Tornam-se religiosas, mas não possuem compromisso verdadeiro com Deus, compromisso real com o Senhor. E nós somos chamados a atenção para que vivamos de forma diferente. Nós não podemos continuar dessa forma, igreja. Nós temos que amar o Senhor a ponto de nos entregarmos a Ele, a ponto de fazermos a vontade do Senhor com todas as nossas forças, porque é assim que o Senhor exige de cada um de nós. Não apenas o fato de sermos membros da Missão Vivos e ou outras tantas igrejas existentes, mas sermos membrados no reino celeste, possuirmos a cidadania celestial, e isto é com muito esforço, porque preciso fazermos a vontade do Eterno. No entanto, mesmo com esta amplitude, com essa divulgação da palavra, nós vemos, amados, que o Senhor calou-se. O Senhor já não falava com Israel. E hoje, amados, nós vemos que, mesmo com tantas mensagens, o Senhor não tem mais falado aos corações. E as vidas tornaram-se resistentes à palavra. Os crentes não querem saber do Deus, o Deus da Bíblia. Os cristãos não querem mais o Deus que está registrado na palavra de Deus, mas inventam para si um Deus genérico, que atenda às suas necessidades. Amados, nós não podemos desprezar a palavra do Senhor de forma alguma. E no decorrer dessa palavra de hoje, eu quero chamá-los a atenção para o fato que Deus envia a fome não do alimento, a sede não do alimento, mas a fome e a sede da palavra de Deus. Ouça o versículo 11, veja o que Amós afirma. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome à terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Fome de ouvir as palavras do Senhor. Amados, como está difícil ouvir a palavra de Deus nos últimos tempos. Como está difícil você ouvir a palavra. Como está difícil você assimilar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. O coração quer, mas muitas vezes você rejeita porque não é segundo a tua vontade, segundo aquilo que você entende, segundo aquilo que você compreende
como palavra de Deus. E quando Amós fala a respeito de fome e sede, evidentemente que não refere-se à fome de alimentos ou à sede de água, mas sim à fome da palavra, uma fome espiritual, um desejo espiritual. No entanto, se nós não abrirmos mão do nosso eu, se nós não abrirmos mãos das nossas vontades, entendimentos, nós não vamos conseguir nos alimentarmos de Deus, bebermos da fonte viva, e teremos fome e sede, mesmo sendo religiosos dentro da igreja, mas com o coração vazio do Senhor. E essa é uma triste realidade desses últimos tempos. Oh, misericórdia! Amados, a vida sem a palavra de Deus, ela sempre será vazia. Se nós não temos de fato a palavra de Deus entronizada no nosso coração, seremos pessoas vazias, talvez prósperas, bem-sucedidas na sua vida profissional, talvez um bom religioso, mas a vida vazia de Deus. É um vazio existencial, amados, um desespero que abate as vidas, uma tristeza profunda, que move, que arrebenta, que joga para baixo as pessoas. E isto não condiz com a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, já que um dos frutos do Espírito chama-se alegria, contentamento, satisfação e vai por aí. No entanto, amados, o que nós temos visto nesses últimos tempos é que muitos até querem ouvir o Senhor, querem ouvir o Todo-Poderoso, mas querem ouvir um Deus que elas entendem que é Deus. Não o Deus que revela-se de forma soberana através da natureza, através daquilo que você contempla, mas acima de tudo, através da palavra, através da Bíblia. Amados, quando Amós refere-se a juízo, ouça, quando Amós refere-se a juízo, evidente que ele não está referindo-se a outra situação, a não ser que o Senhor ficaria em silêncio. E esta foi a realidade, amados. O juízo do Senhor para com Israel foi o silêncio. Deus parou de falar, Deus tornou-se ausente daquele lugar. As pessoas continuaram prósperas, religiosas, mas já não ouviam a voz do Senhor, já não ouviam a voz de Deus. Mas é preciso olharmos essa verdade em nossos dias. Em nossos dias. E nós temos visto que Deus, nesses últimos tempos, está calado, em silêncio. E é difícil ouvir o Senhor. É difícil ouvir Deus. Está muito difícil ouvirmos o Senhor, amados, porque nós preconcebemos um Deus que não existe. Você talvez tenha um Deus, o teu Deusinho escolhido, especial, mas nós não podemos fazer dessa forma. Nós temos que tomar a verdade viva do Deus vivo na nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para essa realidade, é certo que nem sempre nos agrada. Porque a palavra do Senhor, ela é reta, ela é como espada que divide juntas, medulas e vai por aí. É a espada que corta de linha reta. Mas o Senhor, amados, está em silêncio. E nesse vácuo aparecem os falsos profetas e as suas muitas heresias. E eles falam aquilo que o povo quer ouvir. Eles pregam aquilo que o povo quer ouvir. A exemplo de Israel, o sacerdócio optou por não observar a orientação do Senhor. Hoje, em nossos dias, nós vemos que um sacerdócio falso, profetizado, a palavra já diz a respeito deles nos últimos tempos, estão aí enchendo a cabeça das pessoas de mensagens que não correspondem com a palavra de Deus, e isto gera fome e sede nos corações. Elas vão, deixam-se envolver, quebram a cara
descobrem que Deus não estava naquela fonte, era uma fonte amarga. Que aquela fonte não descedentou, que aquele alimento não matou a fome. Era tudo fake e é preciso um cuidado muito grande. Amós continua dizendo, e no versículo 12 ele afirma: andarão de mar a mar, de norte a oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Oh, glórias! Mais uma realidade dos nossos dias. Mais uma realidade para os nossos dias. Andarão de mar a mar e do norte a oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Amados, o juízo do Senhor sobre Israel foi o silêncio. E quando o Senhor silenciou-se sobre aquela nação, aqueles que desejavam ouvir a palavra corriam de um lado para outro, andavam em busca da palavra. No entanto, amados, não conseguiam ouvir, compreender, entender a mensagem do Senhor. Algo interessante nós temos visto nesses últimos tempos, quando as pessoas que, de fato, a exemplo de Amós, entre outros, amam ao Senhor e desejam congregar, como está difícil. Como está difícil, igreja. Como está difícil você encontrar uma congregação, encontrar um povo que seja de fato remanescente, que estão ouvindo a voz do Senhor, que estão falando do amor de Cristo, que estão falando a verdade da palavra, custe a dificuldade que as pessoas têm ou não, mas estão ouvindo a palavra de Deus, estão deixando-se levar pela palavra. Como está difícil! Porque o que nós temos visto nesses últimos tempos são as igrejas vazias de Cristo Jesus, vazias do Espírito Santo. E isto não é julgar, não é apontar o dedo, até porque o Senhor diz que nós devemos julgar os profetas e as profecias. E julgar os profetas e as profecias é analisá-los ou analisá-las à luz da palavra de Deus, como faziam os crentes da igreja de Bereia. Oh, glórias! Irmãos, nós temos visto que há um remanescente hoje. Há um grupo de pessoas que não mais aceitam a religiosidade cristã, a religiosidade, e querem de fato servir a Deus com todo o seu coração, de fato servir ao Senhor com toda a sua alma, que amam o Todo-Poderoso, que o fogo do Espírito Santo queima no seu interior. E há muitas pessoas que não conseguem um local para congregar, pois quando chegam na congregação, o que eles conseguem visualizar, porque o Espírito Santo abre os olhos dos fiéis, dá discernimento aos fiéis. E aquilo que eles conseguem enxergar são as heresias, são as mentiras, são aquilo que a palavra de Deus não aponta como verdade. E esses ficam procurando de norte a sul, de leste a oeste, de mar a mar, procurando um local para ouvir a voz do Senhor. Eu louvo a Deus porque existem remanescentes. Existe um povo pequeno sobre a face da terra que ainda são fiéis à palavra, que pagam o preço da fidelidade ao Senhor. A Missão Vivos faz parte desse grupo de igrejas fiéis que pagam o preço para pregar a mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem do Senhor, para alimentar aqueles que estão famintos, descedentar os sedentos. Nós estamos aqui com a palavra de Deus, a palavra real, a palavra verdadeira, a palavra que não está em cima, firmada em mentiras, mas uma palavra reta do Senhor para os nossos corações, uma palavra que o Senhor desejava que Israel ouvisse de Amós, mas não ouviram a voz do Senhor através do profeta. Irmãos, nós temos que observar todas essas situações e vemos que o Senhor diz a Israel: andarão de mar a mar e do norte ao oriente,
hoje você pode contextualizar e falar: andarão de igreja em igreja, mas não conseguirão ouvir o Senhor. E eu quero ir além, amados. Às vezes, porque nós estamos hoje com uma cultura religiosa um tanto quanto deturpada, às vezes nós entendemos ouvir o Senhor quando um profeta se levanta e fala alguma coisa, quando há uma revelação, quando aparece alguém que diz: olha, eu recebi de Deus uma mensagem, eu recebi de Deus uma revelação, eu recebi isso, aquilo, outro. Amados, você não precisa de profetas para ouvir a voz do Senhor, porque Deus te revela, Deus se revela a você. A palavra do Senhor é a revelação máxima de Deus para a nossa vida. Eu sei que é muito bom e nós ansiamos em ouvir alguém que se levante e fale: pastor Elias, você está no caminho certo, continue a pregar isso, essa é a mensagem de Deus. Glórias a Deus, porque essa é a verdade. Mas nós queremos ouvir que Deus levante alguém para confirmar os nossos passos. Mas eu quero ir além. Vá para a palavra. Se você se encaixar na palavra de Cristo, você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E é essa a verdade do Senhor, amados. E nós precisamos tirar esse romantismo do coração, esse romantismo que leva-nos, deseja-nos ouvir profetas, ouvir homens como enviados de Deus, mas ouça o Espírito Santo do Eterno, o Espírito Santo que não se cala, o Espírito Santo que habita no teu coração, o Espírito Santo que te guia, o Espírito Santo que te orienta, o Espírito Santo que te coloca de pé, te fortalece. É o Espírito de Deus que intercede por você. A Bíblia diz que o Espírito intercede por cada um de nós. Oh, glórias! E essa é a verdade, irmãos. Portanto, nós precisamos estar atentos. Israel recebeu o juízo foi o silêncio de Deus. E se nós não abrirmos o nosso coração para a palavra do Eterno, para Deus, o juízo do Senhor virá sobre as nossas vidas. E tudo de Deus será enfadonho, cansativo, chato pra caramba, desagradável. E nós vamos andar arrastados. Se você já sente isso em relação a Deus, e se você já sente-se arrastado, vai porque não tem jeito, faz porque não tem jeito, o Senhor já se calou para você. Deus já se calou na tua vida. Se você está vivendo assim, há uma similaridade com Israel, você está igual a Israel. Religioso, talvez próspero, tem aquilo que a terra tem a oferecer, mas não tem a voz do Senhor no coração. Mas vivemos dias da graça. Oh, glórias! E o Senhor exige de cada um de nós o arrependimento, a confissão do pecado. E certamente o Eterno virá, moverá na nossa vida. O Todo-Poderoso trabalhará o nosso coração e teremos aquela ligação restabelecida. O Senhor há de ligar-nos a Ele, restabelecer a nossa comunhão com Ele, e os nossos pecados serão perdoados. Aleluias. Quero chamar a tua atenção mais uma vez. Se tudo aquilo que é de Deus não traz prazer para você, alegria ao teu coração, é enfadonho, é chato, é cansativo, você pensa duas vezes em fazer alguma coisa para Deus. Igreja, eu vou na igreja ou não vou na igreja? Deixe de decidir. Eu vou lá. O Senhor já se calou para você. Isso é mais sério do que parece. Muito mais sério. Israel perdeu a voz. O Senhor já não falava com Israel. E olha que Amós foi levantado, tirado do meio do gado, das ovelhas, da sua plantação de figo, enviado a Israel, o país vizinho, para falar esta verdade. Foi rejeitado. Hoje o Senhor fala essa verdade a cada um de nós, que nós não rejeitemos. Amém? Amados,
Versículo 13, ouça o versículo 13 com atenção. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. As virgens formosas e os jovens. Simbolismo, irmãos, simbolizam vigor, esperança e futuro dos homens. Eis aí, virgens e jovens. Nós precisamos dessa força do Senhor. Nós precisamos, amados, dessa força do Senhor. Porque essa ausência de Cristo, essa ausência da palavra verdadeira de Deus na vida do homem, gera uma geração fraca, de fé fraca, que não tem mais alegria no Senhor. É para você pensar. Será que você não faz parte dessa geração fraca? Dessa geração que só a misericórdia de Deus? Virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. A água está diante. A força está na pessoa. Mas não tem disposição para levantar-se e para beber do Senhor. São pessoas formadas por uma fé frágil, uma fé fraca, uma fé, amados, que infelizmente não as aproxima do Senhor, que não permite que tenham de fato uma vida de comunhão verdadeira com o Senhor. E o versículo 13 nada mais é do que um alerta para cada um de nós. Para que nós possamos estar atentos, para que nós possamos estar vigilantes, para que nós possamos dia após dia, irmãos, fazermos uma análise da nossa vida, fazermos um balanço na nossa existência, analisarmos o nosso viver, vermos como é que nós estamos vivendo. Será que estamos ouvindo a voz do Senhor? Se você ouve a voz de Deus, quando Israel ouvia a voz do Senhor, todas as coisas aconteciam de forma positiva. Os reis venciam, o povo era próspero, o povo era feliz, Deus se manifestava de uma forma magnífica. Isso porque eles estavam ouvindo a voz do Senhor. Nós, amados, necessário é que estejamos atentos a essa verdade, vigilantes, levarmos Deus a sério. É preciso que eu leve Deus a sério. É preciso que você encare Deus com seriedade. Com seriedade. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Isto mostra a seriedade de quem é Deus. Amados, se vivêssemos nos dias do Antigo Testamento, é preciso entender que vivemos debaixo da nova aliança. A nova aliança, pela graça, o Senhor, na sua misericórdia, tem cuidado da gente. Nos dias da antiga aliança, era dente por dente, olho por olho. Ou seja, o povo, por exemplo, que estava no deserto, pecaram contra Deus, morreram no deserto. Israel entraram em Canaã, desobedeceram Deus. O Senhor pesava a mão, destruía a nação, e aquele povo era levado como escravos e ficavam anos e anos como escravos nas nações vizinhas. Veja a seriedade. E a pergunta que eu quero fazê-lo para que tu possas refletir, e eu também. Se nós vivêssemos debaixo da antiga aliança, você ainda estaria vivo? Será? Hoje o Senhor, na sua misericórdia, você peca e o Senhor não desce fogo do céu e te consome. Isso é para você pensar. Deus é muito sério, muito sério. E quando nós, amados, estamos com a alma sedenta, já não ouvimos Deus,
já não ouvimos Deus. O interessante é que alguns fatores comuns, eles adentram a nossa vida. Aparece o cansaço, olha só que interessante. Aparece o cansaço, maldito cansaço. O cara trabalha no sol 8 horas e o sol está quente. Ali, firme e forte para faturar a sua diária. Não está cansado. Se precisar, faz até umas horas extras. Mas, quando é para buscar a presença do Senhor, o maldito cansaço. Ai, estou cansado. Meu misericórdia, não posso nem levantar o pé. Sabe o que é isso, irmãos? Você já não está ouvindo a voz do Senhor. Deus já se calou para você. Cuidado. Talvez você tornou-se apenas religioso, como Israel era religioso. É para você pensar. Outro aspecto da ausência da voz do Senhor na vida do crente. Confusão. Confusão em todos os aspectos. Confusão em todos os aspectos. Porque o capeta, ele semeia. Você para de ouvir Deus, o teu coração não fica vazio. Aí o capeta semeia a confusão. Aí você começa a olhar para o pastor, misericórdia. Aí você já cria uma resistência ao pastor, uma animosidade para com o pastor, tal qual Israel criou para com o profeta Amós. Aí você vai para a internet. Eu vou ouvir uma palavra de Deus na internet. Aparece o enviado do inferno, filho das trevas, com aquela mensagem bonitinha, legalzinha. E você ouve, aqui sim, esse falou ao meu coração. Essa mensagem falou à minha vida. Confusão espiritual, você não sabe mais o que ouve. Aí você lê a Bíblia, não posso ler a palavra, olha a Bíblia, não sei o quê, é muito complicado. A história que a Bíblia é complicada é falta de ouvir Deus. Uma revelação para você. Quando você olha para o Antigo Testamento, é complicado. Mas por que é complicado? Porque é uma narrativa de algo que você não conhece. Uma religião que ficou, no mínimo, 2000 anos atrás. É o judaísmo. Nós não precisamos do judaísmo para alcançarmos o favor de Deus. Mas quando você cai no Novo Testamento, atrevo-me a falar que 100% da palavra, excetuando as profecias de Apocalipse, mas 100% do Novo Testamento, você não entende se não quiser entender. Talvez a tua Bíblia seja numa versão complicada, aquele português só misericórdia, como a Revista Corrigida, por exemplo. Português difícil, gramática difícil. Mas, se você vai para uma nova tradução na linguagem de hoje, que o português é coloquial, você lê e você entende, você lê e você compreende, e não há aquela desculpa, eu não entendo. Confusão gerada porque o Senhor não fala mais com você. E vai por aí. Aí entra esse misticismo dessas religiões malignas, que traz o judaísmo, mistura com o cristianismo e faz aquela sopa. Começa a vender as bugigangas da igreja e a pessoa passa a acreditar em porcariazinhas, como se aquilo tivesse poder, mas você não precisa, porque o poder vem de Deus para você, basta que tu ouças o Senhor. E nessa história vai as toalhinhas da vida, as canetas ungidas, as arcas da aliança e outras tantas bugigangas não estão ouvindo mais o Senhor. Deus não fala mais com estas pessoas e elas lançam mão de todas essas coisas que são implementadas pelo maligno. E essas pessoas ficam ainda mais presas. É uma fé frágil, uma fé sem fundamentação, uma fé sem palavra de Deus, uma fé, irmãos, sem a palavra do Senhor. E nós
Somos chamados pelo Senhor hoje, século 21. Século 21. 26 séculos, 26 e 27 séculos depois de Amós, para revermos conceitos e princípios, porque o Senhor fala com o pré-adolescente que já entende a palavra, mas fala com você que tem, ninguém tem essa idade aqui, mas você que tem 98 anos, você que tem 100 anos de idade. É o mesmo Deus que fala, é o mesmo Deus que vai cobrar. Amém? Portanto, amados, é necessário corrermos para o Senhor, buscarmos a palavra de Deus, nos deixarmos tomar pelo Espírito Santo. Os dias são difíceis, realmente dias complicados, dias que as pessoas vão de norte a sul, leste a oeste, de mar a mar, e com muita dificuldade encontram remanescentes com dificuldades. Mas aqueles que estão pregando tudo quanto levam as pessoas a distanciar-se de Deus, em cada esquina praticamente você as encontra. É tempo de aparelharmos a nossa vida com as armas de Cristo e alinharmos o nosso viver com a orientação do Senhor. Amém? E eu quero falar para vocês, ouça a palavra do Senhor. Ela é anunciada diariamente aos nossos corações. Ouça a palavra. E se você não está mais ouvindo a palavra, arrependido, arrependida, confesse o teu pecado, busque de Deus o perdão, porque Ele virá, Ele te alimentará, Ele matará a tua sede e encherá teu coração com a palavra viva. E você terá a alegria de servir o Criador. Amém, irmãos? Oh, glórias! Aleluias! A palavra do Senhor é assim. Ela corta mais com a espada de 2 gumes. Nunca te esqueças disso. Nunca te esqueças. E os cortes, às vezes, são doloridos. Vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, por esses momentos especiais que a Tua palavra é revelada, que Tu ainda falas, que nós possamos ouvir, Senhor. Ouvir a Tua voz e nos colocarmos à Tua disposição para vermos a Tua glória, Senhor, e vivermos conforme a Tua vontade. Amado, fala a esses corações, fala aqueles que hão de ouvir essa palavra, fala as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Amém, amados? Oh, glórias! Andarão de mar a mar e do norte ao oriente, mas é preciso abrir os ouvidos para ouvir o Senhor. Nunca te esqueças. Mensagem 1448.